Esse é o Grand Round do Orbit, onde a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você colocar em prática no seu dia a dia e melhorar a qualidade de atendimento e, consequentemente, a vida dos seus pacientes. Hoje a gente vai discutir um caso de tração vitreomacular num olho e buraco macular no outro olho. Eu vou mostrar o que eu fiz e o que aconteceu com o olho da tração vitreomacular. Eu trouxe dois discutidores aqui para estar aqui comigo, que é o Felipe Lucato e o Edu Novaes. A gente vai falar sobre esse caso que não é um caso que dá dúvida de diagnóstico, mas é um caso que dá uma conduta bem bacana, é um caso bem interessante. Então, eu acho que vale a pena assistir até o final, porque tem muita coisa legal para a gente discutir. O caso que eu vou apresentar hoje é uma senhora de 61 anos de idade que não tinha antecedentes sistêmicos nem oftalmológicos significativos, e a queixa dela era de perda de visão central nos dois olhos, sem uma data muito bem definida. Ela fala que foi perdendo aos poucos, mas não sabia me quantificar exatamente quanto tempo tinha. A acuidade visual dela era 20/200 no olho direito, com melhor correção, e 20/125 no olho esquerdo, e tinha uma catarata nuclear de 1 cruz. Aqui eu já chamo atenção porque tem dois achados que eu acho que são muito importantes aqui na anamnese e nesse exame clínico inicial, super simples, que eu acho que já chamam atenção e que eu quero botar aqui já para discussão já desde o início, que é a paciente falar para a gente que a perda de visão dela é central. Isso chama muita atenção para a gente de alguma maculopatia. E, além disso, a idade dela já vai mostrar para a gente que ela tem fator de risco para algumas maculopatias. E a outra coisa que me chama a atenção é que ela tem uma catarata nuclear 1 cruz, que é uma catarata pequena para uma acuidade visual tão ruim. Então, isso chama a atenção de novo, que ela deve ter alguma coisa a mais do que simplesmente a catarata que está atrapalhando a visão dela. Então, já fica um comentário aqui para continuar. Fazendo a avaliação do fundo de olho dela, ela não tinha nenhuma alteração, a não ser a alteração da maculopatia mesmo. Como a gente pode ver na tomografia, na retinografia do olho direito, ela tinha um buraco macular de espessura total, e na retinografia do olho esquerdo ela tinha ali na parte superior da mácula dela uma membrana epirretiniana e uma tração vitreomacular que foi evidenciada na tomografia de coerência óptica, com a retina dela praticamente um buraco macular, né? A gente vê que a retina dela tinha um fiapinho ali na parte de cima que ainda estava íntegra, mas aquele vítreo estava realmente aderido na região foveal e causando uma tração naquele ponto. E aí eu trouxe aqui esse zoom, né, para a gente poder ver num aumento maior a diferença, né, que isso daqui eu considero que são estágios da mesma doença, né, é um aspecto evolutivo da mesma doença. E eu queria ver se vocês têm algum comentário a falar sobre essas tomografias, tanto da parte tomográfica em si, quanto da parte da clínica do paciente. O que vocês acham que poderíamos trazer de discussão aqui para poder aumentar, enriquecer o caso e conduta também? O que vocês fariam nesse tipo de situação? O Edu, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente vê aqui nessa imagem de cima do olho direito que tem uma hiperrefletividade bem intensa no centro da fóvea, né? E que ali na região do EPR do centro da fóvea. E que logo ao redor ali já não tem mais. Isso daí você acha que chama atenção de patológico ou o que é o motivo disso daí que você acha? A gente sabe que a tomografia de coerência óptica, ela trabalha com luz, né? E a luz, ela pode sofrer bloqueio se a gente tiver anteparo na frente. Então, se a gente for pensar, né, em alguns achados que a gente está acostumado a ver em OCT, alguma pessoa vai falar que isso é uma hipertransmissão do sinal para a coroide. Mas a gente consegue ver, aparentemente, que o EPR parece estar íntegro. Então, eu vou associar esse achado ao fato de você não ter uma retina para atenuar o sinal, e aí o sinal chega mais intenso nessa região do EPR. Isso dito, eu queria até chamar a atenção, Badaró, de um achado legal que foi discutido no OCT, apresentado pelo Felipe, que é a questão da atenuação da elipsoide. Só que eu quero botar um porém, eu vou botar só um pequeno detalhe, né? Repara que a atenuação da elipsoide,
ela existe, mas tem que tomar cuidado nesse caso, porque a gente vê que essa retina tem alguns cistos intrarretinianos, e a retina está um pouco mais elevada, então o sinal, a elipsoide ela pode estar com um sinal atenuado, não porque ela pode estar com alguma irregularidade nessa camada, mas pode ser por um artefato de bloqueio, tá? É o que eu acho que a gente tem que interpretar esse sinal, porque lembrando, essa questão do fator da elipsoide estar atenuada, essa sombra da elipsoide atenuada, como apresentou no artigo do Felipe, isso pode ser um fator prognóstico. Quanto maior a atenuação da elipsoide, menor o prognóstico visual. Mas nesse caso específico, eu acho que isso é mais artefato. Eu concordo com você. Eu concordo com quase tudo que com tudo que você falou. Eu acho que na parte da frente ali, no subfoveal mesmo, porque não tem retina em cima e a gente vê mais o EPR. E a gente vê que é exatamente na borda do buraco de mácula que é onde fica mais ele está mais hiperrefletivo, né? Então fala mais ainda a favor disso. E ao redor do buraco ali, onde a gente tem aqueles cistos intrarretinianos, fica um tecido mais espesso da retina ali, e aí a gente tem uma atenuação que a luz está parando ali naquela região da retina. Agora, o Felipe, nesse caso da tomografia de baixo aqui, né? Isso daqui, o que eu estava falando, eu acho que é a mesma doença que está pegando os 2 olhos da paciente, né? Sim, sem dúvida. O olho de cima, ele passou por essa fase, provavelmente. Às vezes, não exatamente da mesma maneira, né? Ele pode ter tido uma tração mais de um lado do que do outro, abriu a tampinha de um lado, mas é um buraco iminente aí, né? Ele vai. A hialoide ali, ele pode se soltar, né, espontaneamente, sem abrir essa tampinha, ou pode até mesmo abrir, mas pela borda do buraco estar muito próximo do outro, ela pode inclusive fechar sozinha. Existe essa chance. Esse raciocínio muda um pouquinho quando você olha para o outro olho, né? É um paciente que já teve ali o buraco de mácula, está com a visão ruim dos 2 olhos, então eu acho que no meu raciocínio na clínica, acompanhar essa tração, né, vitromacular do olho esquerdo por um tempo, esperar para ver se isso vai descolar e se vai fechar sozinho, me deixa um pouquinho mais receoso quando o outro olho já evolui com buraco de mácula, com quadro pior, né? Ele muda um pouquinho o meu raciocínio para o lado de será que não vale a pena tirar logo essa tração, operar e garantir um resultado de visão melhor? Eu acho que o OCT aí mostra um bom prognóstico dos 2 olhos, embora ela não consiga precisar muito bem quando é que a visão piorou, e a gente não sabe a cronicidade desse buraco do olho direito, por exemplo, que deve ter, talvez tenha começado antes. Eu acho que ela tem um bom prognóstico visual dos dois olhos, né, para serem tratados cirurgicamente. Eu concordo com você. Eu não deixaria de operar ela pelo tempo de evolução não ser quantificável, não, sabe? Eu concordo que os achados, as alterações tomográficas dessa paciente são compatíveis com um buraco de fechamento cirúrgico. Então, eu acho que ela tem um bom prognóstico cirúrgico desse olho direito com a vitrectomia. E o olho esquerdo, a gente pode discutir aqui se opera ou não, mas eu não ficaria nada confortável de deixar uma tração vitromacular dessa nesse tipo de paciente, principalmente pelo que você falou, né? A paciente já teve um buraco no outro olho, então eu não ficaria nada confortável de deixar esse buraco, essa tração vitromacular, não. Sabe outra coisa? A visão é 20/120, né? Às vezes você pega uma tração que você decide acompanhar, mas ela tá ali 20/25, 20/30. O fato dela já ter uma baixa visão é importante, 20/120, acho que fala a favor também da questão de repente, operar o olho esquerdo. Mas me conte aí o que foi feito. Não, eu vou contar. Eu trouxe essa tomografia aqui nesse mapa de espessura para mostrar também que ela tinha nesse olho direito um aumento da espessura retiniana na região perifoveal, onde a gente vê ali no mapa de cores, né, do verde e vermelho, que fica aquele aumento de espessura difuso, centralizado no centro da fóvea, mas que não tinha nenhum outro espessamento em outra posição. Então eu considero que isso aqui é um buraco macular idiopático nesse olho. O do olho esquerdo, a gente pode discutir aqui se esse buraco macular ele é idiopático por tração vitromacular espontânea ou se essa membrana EP tem um componente tracional também, mas eu, no meu ponto de vista, eu considero que a membrana EP aqui ela está mais um achado de exame do que um componente tracional tangencial, não, o componente tracional horizontalizado ali.
Você acha que... Como que você considera, Edu, essa fisiopatologia do buraco dos dois olhos aqui, mas principalmente do olho esquerdo? Você acha que essa membrana EP que está ali mais superior à FOV, ela causa uma tração também nessa retina? Ou você considera que o buraco de mácula, a tração vitromacular é que é realmente a indutora dessa patologia aqui que a gente vê na mácula do olho esquerdo? Eu acho, Badaró, assim, eu votaria primeiro, claro que ninguém é dono da verdade, mas eu votaria primeiro que a tração anteroposterior causada pela tração vitromacular é a principal causa. Isso dito, né, se a gente pensa realmente abordar, eu acho que a membrana epirretiniana ela também tem que ser abordada, apesar dela ser bem tênue, né, a gente vê a refletividade da membrana, pelo menos ali, no corte horizontal, acho que no vertical talvez essa membrana fosse aparecer um pouco mais, corte vertical, né, isso eu estou falando do olho esquerdo, né, Badaró? Sim, sim. Se a gente parar para pensar que essa membrana hoje, ela provavelmente não é a causa, e a gente sabe muito bem que membrana epirretiniana pode progredir. E aí é o que você falou. Quem está causando problema hoje é a tração anteroposterior. Aí você vai lá e você tira a limitante, né? E tira a hialoide, né? Mas decide não tirar essa membrana epirretiniana. Se ela progredir, aí ela vai começar a fazer a tração tangencial, podendo abrir de novo esse buraco, podendo ter uma alteração, né, por tração da camada da retina externa. Então eu acho que se a gente for entrar, apesar dessa membrana não ser tão grande, eu acho que tem que abordar. Aí a gente vai entrar num outro tópico, que a gente pode até discutir mais para frente, que é se faz ou não a questão do peeling da limitante interna nesse caso. Tá? Não sei se você quer discutir isso agora. Não, vamos lá. Eu quero discutir, na verdade, isso, e eu queria discutir também condutas não cirúrgicas para esse olho. Tá? Por exemplo, conduta de injeção para tentar fazer uma vitreólise pneumática ali, fazer esse vitro descolar pneumaticamente, fazer um drinking bird. Se a gente tem alguma opção não cirúrgica para esse olho esquerdo também, o que vocês consideram nisso daqui? Quais as vantagens e desvantagens, na verdade, né? Porque tudo é possível, e é isso que a gente discute aqui no nosso Grand Round. É discutir diferentes condutas que podem fazer o caso dar certo. Não, isso que o Edu falou é importante da tração tangencial, porque a gente tem que lembrar que na fisiopatologia do buraco tem a tração anteroposterior, que está acontecendo aí sem dúvida, e que com o tempo, mesmo sem uma membrana EP, existe um enrijecimento da membrana limitante interna com aumento da tração tangencial. E o fato de já ter ali um material na interface fala a favor de que se esse paciente abrir o buraco completamente aí, talvez ele não vá fechar sozinho, né? Por conta dessa tração tangencial. Eu não gosto da opção de fazer só a injeção de ar nesse caso, não, porque eu tenho receio desses pacientes. Esse paciente tem uma adesão vitromacular anômala, pelo menos na mácula ele tem, mas é possível que ele tenha isso na periferia também. E às vezes esse tipo de manobra ou essa indução é menos controlado na hora de poder causar uma rotura iatrogênica na periferia, alguma coisa desse tipo. É uma possibilidade, mas não é uma ideia que me agrada muito nesse caso, não. Eu acho que se fosse levar para o centro cirúrgico, levaria logo para fazer vitrectomia e eu faria, já adiantando, eu faria o peeling nesse caso, sim. Eu não faria só o descolamento da hialoide, não. Eu coraria e removeria o peeling para garantir que eu tire esse material hiperreflectivo que tem aí, formando uma membrana pequena, mas que tende a progredir. Ô Felipe, só para deixar claro, peeling de que você está falando? Da membrana EP e da membrana limitante interna ou só da membrana EP? Da limitante interna. Acho que coraria e removeria em bloco. Tá. Eu acho coraria direto, você faria o double stent, tiraria a membrana limitante, tentando tirar junto a membrana EP, ou pensaria em tirar um de cada vez? Eu normalmente já coro com azul brilhante e eu escolho começar um peeling num local que eu já começo pela limitante e removo as duas em bloco. Né? Às vezes não dá para fazer isso quando é uma membrana muito grande, mas nesse caso uma membrana pequena, que se olhar ali na foto na retinografia está um pouco mais superior, começando um peeling temporal, você consegue achar um plano de clivagem e remover as duas em bloco, sem precisar corar com azul tripã. Deixa eu só adicionar uma questão, Badaró, que eu acho que isso é legal para as pessoas sempre lembrarem. Eu acho que o Luípe falou de uma coisa importantíssima, que a tração é uma aderência vítrea anômala. Eu acho que você tendo isso na sua cabeça,
associado a um conhecimento que a gente aprende, né, durante o nosso fellow, né, você sabe que quando você tem uma aderência anômala, ela provavelmente, aonde já é mais aderido num paciente normal, ela fica ainda mais num paciente com essa aderência. Então, lembrando, né, que a gente tem, aí a hialoide vai descolando ali da média periferia, aí depois descola da fóvea, depois descola do disco óptico, e por último ela descola lá da base vítrea ou nunca descola. Então, o Drinking Bird, nesses casos, ele tem grande chance de fazer ruptura periférica, porque você às vezes consegue soltar da fóvea, porque a aderência é menor do que a do disco, que por sua vez é menor do que a da base vítrea, mas aí na hora que aquele gás está sacudindo dentro do olho, ele repuxa a base vítrea, e aí esse paciente ele pode ter uma ruptura. Então tá, então deixa eu só fechar aqui o que a gente poderia ter de opção para esse tipo de caso aqui. Para o olho direito, vocês veem alguma coisa diferente da vitrectomia? Não, né? E no direito eu faria o peeling da limitante. Isso, vitrectomia com peeling delimitante. Você pensaria em alguma coisa diferente disso, Felipe? Não, eu pensaria talvez em fazer a técnica de foveal sparing peeling. A gente apresentou uma OCT mostrando os benefícios dela e acho que faz sentido. É legal. Para quem não assistiu, é fazer o peeling, mas sem remover ele completamente da borda do buraco, né? Você faz umas pegas e depois você diminui, deixando um pouquinho da limitante ao redor do buraco. Para quem tiver curiosidade, depois assiste no OCT que está no nosso disponível no YouTube, que ele mostra por que disso, né? Para evitar aquela atrofia que às vezes tem, aqueles dimples ou donfle ao redor do buraco. Mas pensando em peeling ou não, ao invés de fazer o peeling convencional, talvez eu faria esse foveal sparing nesse olho direito aí. Tá, boa. E a conduta do olho esquerdo, pelo que eu entendi, vocês dois fariam também vitrectomia com peeling de membrana epirretiniana e membrana limitante interna, talvez em bloco se viesse, mas pensariam também em fazer a vitrectomia, é isso? Sim. Sim. Qual que vocês fariam primeiro? Olho direito ou olho esquerdo? Eu acho que eu conversaria com a paciente sobre a possibilidade de operar o olho esquerdo. A diferença da visão não é tão grande, um 20/200 para 20/120, e eu garantiria um melhor prognóstico, uma vez que eu não sei há quanto tempo está esse buraco de mácula do olho direito e que existe a chance dela não melhorar e depois ficar desencorajada a operar o outro olho, ou mesmo de, não sei, de repente demorar muito para operar esse olho e piorar o prognóstico do olho esquerdo. Eu acho que eu garantiria a cirurgia logo no olho esquerdo, pensando em melhorar mais rápido a qualidade visual dela. E uma coisa que eu estou pensando aqui, digamos que a cirurgia do olho esquerdo vá tranquila, vai tudo bem, você deixa com que substituto vitro no final? Eu acho que eu deixaria com SF6. Tem bastante gente que deixa com A. Eu acho que é uma possibilidade de deixar com A. Mas eu gosto de um gás que tenha uma duração mais curta. Acho que se não tendo nada na periferia, né, de rotura iatrogênica e tudo, deixaria o SF6 aí. Com posição de cabeça ou sem? Eu Partindo do peço pressuposto de que não houve um buraco macular intraoperatório, né? É isso que eu quero dizer. A gente sabe que a maioria dos buracos fecha no primeiro dia. Eu não peço, na maioria das vezes, para fazer posição de cabeça por muitos dias, não. Mas o paciente conseguir fazer a posição de cabeça nos primeiros 3 dias, eu deixaria. A vantagem de usar o SF6 em relação ao C3F8 é o tempo de duração dele, né? Que é bem mais curto. E com isso, a visão melhorando, o paciente ficando bem desse pós-operatório do olho esquerdo, você poderia partir mais rápido para a cirurgia do olho direito, né? Sim. Porque se for esperar o olho direito, se for esperar um C3F8 absorver, vai demorar muito tempo e acaba demorando mais. Então fica essa dica também da escolha do tamponante, né? De qual gás que você vai usar aqui. O SF6, ele tem a probabilidade de ser absorvido bem mais rápido que o C3F8. E como o Felipe falou, a maioria dos buracos de mácula fecha logo no pós-operatório imediato, né? Então, seria uma forma de trazer a visão mais rápido para o paciente e ele poder ter condição de operar o outro olho mais rápido. Mas então tá. Então eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Como a gente está discutindo, né? Em todos os nossos Grahams aqui, não tem jeito certo de fazer, são várias formas diferentes de fazer. Eu estava mostrando aqui essa questão do buraco de mácula.
E aqui eu queria mostrar só essa foto aqui, que cortou a parte de cima, mas que mostra que já era um descolamento de vítreo total ali no polo posterior e o tampinho da retina está lá em cima, né, na parte da imagem ali. E eu fiz uma conduta um pouco diferente dessa que você falou, Felipe, porque eu fiz a vitrectomia do olho direito primeiro, tá? Eu falei com a paciente assim, a gente vai operar um olho, vai operar o outro assim que absorver o gás, tá? Combinado, tudo bem, ela topou, ela aceitou, ela entendeu tudo que estava acontecendo e topou fazer a cirurgia dos 2 olhos. E aí eu não trouxe nem o vídeo aqui, porque eu acho que não vale a pena, uma cirurgia que transcorreu sem intercorrência nenhuma no olho direito. Eu fiz a faco-vitreia dela, fiz o peeling da membrana limitante interna, e aí eu vou mostrar aqui mais o pós-operatório, porque a cirurgia em si não tem nada para chamar atenção. E ela, com 21 dias da cirurgia do olho direito, me voltou assim com o olho esquerdo. Entendeu? Excelente. Ela Pois é. terminou de descolar, era uma possibilidade mesmo de acontecer. Aquele receio que a gente tinha. Essa abordagem sua de operar primeiro o olho direito é legal também, porque dá a chance disso acontecer, né? Dá a chance de operar. E você, estando num pós-operatório imediato, você garante que você vai ver essa paciente de perto. Então é diferente de uma coisa que você fala assim, vamos acompanhar daqui 3 meses, 2 meses você volta, né? Ou a paciente é do interior, vai sumir e vai demorar para voltar de novo. Sendo que você operou o olho direito, você vai manter o olhar mais próximo ali no outro olho e dar essa chance aí. Ela tem na retinografia ali a área de uma alteração do brilho, né, com um pregueamento discreto ali relacionado à membrana EP dela mesmo, mas excelente, né? Soltou e aquela deiscência, aquela esquise foveal que tinha, fechou aí, praticamente já está resolvida. E você vê que uma coisa que a gente já discutiu também em outros eventos nossos aqui, que é a cicatrização da retina, né? Como é que ela vai refazendo das partes mais internas em direção à parte externa. Você vê que ali a ISOS dela ainda não está plenamente reconstituída, mas que já está bem melhor do que estava no pré-operatório do olho direito, né? Antes do tratamento acontecer. E você vê que a depressão foveal já está preservada nesse corte aí. E ela mantém aquela membrana EP lá em cima, né? Você vê até na foto de baixo ali, né, da direita, na tomografia do olho esquerdo, dá para ver ali na beiradinha que o vítreo está perto do nervo ali, você vê que o vítreo já está descolado da região da fóvea e ainda está colado no nervo, né? Uhum. Então, você vê que o processo era esse mesmo, da ordem do descolamento de vítreo que vocês estavam falando agora há pouco. E é curioso, né? Assim, é isso que a gente estava falando. Tem vários jeitos da gente fazer a conduta aqui, da gente fazer. Eu concordo com todas as condutas que vocês falaram. E eu achei esse caso muito curioso, porque não era o que eu realmente estava esperando. E aí, no final das contas, a visão dela, a gente vê aqui o pós-operatório da retina desse olho direito, ela ainda está precisando, assim, a retina dela ainda falta um caminho ainda para a recuperação da região subfoveal, ali, dos fotorreceptores da região subfoveal, mas o buraco está fechado. E aqui, pós-cirurgia do olho direito, né, como eu estava falando, a retina externa dela ainda tem ali um caminho para recuperar, mas já tinha melhorado bastante, né? Então era isso que eu queria discutir com vocês sobre esse outro caso. Eu tenho um outro aqui para mostrar também, mas vamos acabar. Se alguém tiver mais algum comentário primeiro sobre esse, depois eu mostro o outro caso. Eu tenho comentário. Volta só rapidinho. Pode falar primeiro, Du. Mas eu só ia adicionar uns comentários. Muitos devem estar olhando e falar assim, poxa, esse paciente não vai ter uma visão tão boa porque a elipsoide do olho... Esse aí é o olho esquerdo, né, Badaró? Ainda está como direito na imagem, mas é o esquerdo, né? Mas volta no olho direito. Então, no olho direito, você vê que a elipsoide está toda desorganizada ainda, mas não é incomum essa elipsoide reorganizar depois de alguns meses. É claro que ela não vai reorganizar totalmente até subfoveal, mas se você medir, você vai ver que ela vai reorganizar até certo ponto, e isso junto com o paciente, junto com o OCT, o paciente vai melhorando a qualidade de visão dele e qualidade de sensibilidade, etc. Então, tem que ter paciência. Fala assim, olha, você gostou, melhorou? Eu ainda acho que vai melhorar mais. Quando é imediato, eu costumo falar isso pro paciente, porque existe essa chance. O Edu, essa paciente em específico, eu chegava para ela e perguntava, e aí, como é que tá a visão? Ela falava, nossa, doutor, melhorou muito. Aí eu ficava todo feliz, achando que ela estava querendo dizer do olho direito, né? O olho direito realmente melhorou, ela veio para 20/100 desse olho direito, mas o olho esquerdo foi para 20/25. Entendeu? Ela melhorou muito do olho esquerdo. Então,
Eu achava que quando ela falava que estava melhor a visão, eu achava que era do olho direito. Na verdade, ela estava comentando do par, né? Ela estava falando do conjunto. E realmente, a visão do... Eu não indiquei cirurgia agora, né? Se o olho esquerdo dela não vai operar. Sim. Mas essa membrana ela ainda vai trazer essa paciente, essa membrana epretiniana tá com cara de que vai trazer essa paciente de volta para você, Badaró. No momento adequado, se necessário, a gente opera, né? Sem pressa. Exato. Disso aí que você está falando. A gente vai acompanhando, vendo realmente como é que está sendo a recuperação da paciente, e se necessário, a gente opera no futuro. Agora, só uma dica de exame clínico, que aí a gente tem um OCT. Você tem uma imagem de zoom dessa retinografia do olho esquerdo? Acho que aqui Consegue dar algum pronta zoom? aqui, eu tenho, né? Mas a que está pronta Não, aqui, eu acho que é essa bota aqui. na do pós-op, acho que mais para frente. Eu acho que nessa que aparece as duas maiores já dá para a gente ver. Essa aí, quando a imagem dá uma regularidade, a gente consegue ver. Repara bem no centro da fóvea. Às vezes você está examinando esses pacientes e você acha que ainda tem um pequeno buraco ali. E aí, quando você faz o OCT, você vê que a fóvea está fechada. Então, quando você tem a retina externa descontínua, quando você tem isso, ele dá um aspecto no fundo de olho de buraco, mas na verdade é lá na retina externa. E esses buracos que a gente examina no fundo de olho, né, a gente não indica cirurgia, tá? Então isso aí, essa descontinuidade da retina externa, você deixa que eventualmente, ou isso pode ser uma outra doença, uma maculopatia solar, alguma coisa assim, ou isso pode ser que o cara ainda está regenerando, né? Mas ele dá esse aspecto de microburaco, assim. Você ia falar o quê, Felipe? Eu ia falar exatamente o que o Edu já comentou. Então, esse comentário sobre a reorganização da zona elipsoide, né, como na fase aguda. Eu ia comentar também que o Edu falou uma coisa perfeita ali, com cistos fazendo a área de interrupção da zona elipsoide ali, de atenuação da elipsoide no exame com buraco, parece maior do que ela realmente é, né? Com 21 dias você já vê que aquela área de atenuação é menor quando os cistos foram embora. E com o tempo ela vai melhorar, vai reorganizar e pode melhorar ainda mais a visão. Exatamente. Então eu achei esse caso muito interessante por isso, né? A gente a gente discutiu aqui vários jeitos diferentes de fazer, várias formas de conduzir o caso, e eu particularmente me surpreendi. Eu não sei se foi simplesmente espontâneo que esse descolamento de vítreo aconteceu, se foi o face down que ela fez do olho por causa da cirurgia do olho direito, que pode ter feito uma mobilização desse vítreo. Na verdade, eu não tenho certeza do que aconteceu, mas o que importa é que a paciente está bem e ela está super satisfeita com a acuidade visual boa também. Então eu vou mostrar um outro caso aqui rapidinho, que é uma senhora de 68 anos de idade que fez uma cirurgia de catarata com uma lente trifocal em 2017, tá? E ela não tinha queixa visual nenhuma, ela foi simplesmente encaminhada para mim pelo cirurgião de catarata dela por uma avaliação macular que ele queria que eu fizesse. Ela tinha uma acuidade de visual de 20/32 nos dois olhos, não tinha queixa nenhuma. E a biomicroscopia anterior, a lente dela estava perfeita, ela tinha uma capsulotomia feita, não tinha opacidade de meios, não tinha nada que justificasse uma queixa ali. E aí eu trouxe aqui esse acompanhamento dela desde 2018 para mostrar para vocês umas alterações que eu vi aqui. Ela vem encaminhada principalmente por causa dessa alteração do olho esquerdo, né, que a gente vê na retinografia, que parece bem com um buraco macular, né, o exame da retinografia, mas que não se comprova na tomografia de coerência óptica. A gente vê que ela tem ali uma membrana epretiniana e não é um buraco macular efetivamente que ela tem ali. E a outra situação, não foi o motivo do encaminhamento em si, mas que tem também, que dá para ver aqui na tomografia de coerência óptica do olho direito, que ela tem ali umas pequenas drusas na retina dela, nada demais. Eu acho que a gente pode conversar aqui sobre se vocês mexeriam nesse tipo de situação dessa membrana ép da paciente. O que vocês veem de positivo ou de não mexer nessa situação aqui? Em termos cirúrgicos, né? Fazer ou não um tratamento cirúrgico para ela nesse olho esquerdo? Badaró, o que eu penso? Eu acho que assim, você quando tem uma lente trifocal no olho, a sensibilidade difusa do paciente ela pode diminuir, porque você divide a luz, tá? Então a decisão em fazer um peeling nesses casos, ela não é uma escolha muito fácil.
Porque o que pode acontecer? Você pode tirar essa membrana EP e pensar assim, vou tirar a membrana EP retiniana, mas não vou tirar limitante, consequentemente eu não vou influenciar tanto na percepção de contraste, que alguns artigos falam que quando você tira limitante, você pode ter diminuição da sensibilidade ao contraste do paciente, e isso numa lente difrativa, que é trifocal, isso pode ter um impacto na qualidade de vida. Às vezes o paciente vai ter uma resposta anatômica muito boa, às vezes o cara pode ir até para 20/20, mas às vezes ele vai ter uma qualidade de visão inferior. Então você botou uma coisa na sua história clínica, que o paciente não tinha queixa. Isso dito, é a primeira vez que você está vendo o paciente. Eu acho que você tem que explicar para o paciente que existe o problema e que atualmente o problema não está criando um desconforto para ela, mas que eventualmente, se isso progredir, ela pode ter a piora. Mas, se fizer cirurgia, pode ser que ela também tenha um desconforto por causa da sensibilidade do contraste, tá? Uma coisa que eu me baseio muito para indicar uma cirurgia além da queixa do paciente, mais do que a quantidade da visão, eu uso muito como referência como é que está a retina externa do paciente, tá? Se a retina externa está bem e esse exame me parece que está bem, eu dou a chance de não operar, tá? Apesar de gostar muito de operar. Não, eu concordo plenamente com você, Edu. Foi exatamente essa a minha conduta, tá? Eu considerei que a retina externa dessa paciente, no olho direito nem se fala, né? É uma drusa que não tem nada para pensar ali de conduta nesse caso, mas no olho esquerdo eu considerei bem isso daí. A retina externa dela tá ótima, a paciente não tem metamorfopsia, apesar dela ter uma trifocal. E aí eu chamo a atenção disso, né? Que assim, ela tem uma membrana EP, ela tem uma retina externa boa, ela tinha tudo para queixar de metamorfopsia, porque ela tem uma lente difrativa, então ela está dividindo raio, ela está vendo visão de longe, visão de perto, tudo com a mesma lente, e a paciente está assintomática. Então, assim, eu não consigo imaginar entregar um resultado cirúrgico melhor do que esse que ela já tem sem mim, né? Então, eu me baseio tudo nisso. Assim, se fosse uma paciente que tivesse com a trifocal e com queixa, eu ainda assim ia pensar, mas numa paciente que está sem queixa, eu não considerei. E a acuidade visual similar nos dois olhos também, né? Que é outro critério que eu acho que a gente tem que sempre lembrar, que o paciente tem os dois olhos e os dois olhos estão com a mesma visão, um com patologia e o outro sem. Então, eu não consigo imaginar que eu vou entregar um resultado melhor do que o olho direito já tem, né? Então, eu optei por essa conduta mesmo, de acompanhamento, expliquei para a paciente o que era, e aí de 2018 para 2020 a gente vê que ela teve essa mudança anatômica aí. Não fiz nada, não tive conduta nenhuma, foi simplesmente o acompanhamento que eu fiz. E a gente vê que mudou bastante o padrão da membrana EP dela, né? O padrão da região foveal dela ali mudou bastante. Ia chamar a atenção disso, né? A visão, a fóvea do outro olho super bonita e 20/32, e a fóvea do outro com a membrana EP ali, mas com a retina externa ótima, 20/32 também. E eu sempre penso, antes de indicar uma cirurgia, no que minha cirurgia vai poder ajudar mais do que aquilo ali que tá, né? Porque a gente sabe que em alguns casos, mesmo tendo uma indicação cirúrgica, você para pensar e fala, bom, eu acho que a cirurgia não vai melhorar, né? E esse é um caso, né? Ela está sem queixa nenhuma. 20/32, veio para o exame de rotina só. Não acho que tem motivo para indicar uma cirurgia. Acho que, tirando a membrana, mesmo se você tentar não remover a limitante, existe a chance dela ficar com edema, com cistos crônicos ali, às vezes até piorar a visão de 20/32 que ela tinha, né? Então tem que ter bastante critério mesmo na hora de indicar. É isso aí. E aí a gente vê aqui que nessa imagem da tomografia do olho esquerdo ali de 2020, a gente tem umas áreas hiporreflectivas ali intrarretinianas, mas que não tem repercussão clínica nenhuma. E o que você acha que é isso daí, Edu? Você acha que é a atração da membrana EP que pode estar causando uma esquise ali da retina da esquise da paciente? O que você considera essa hiporrefletividade intrarretiniana dela? Eu acho que é isso aí, Badaló. Acho que a atração tangencial está puxando a retina e fazendo uma esquise, né? Ele tem um aspecto até um pouco semelhante, como se fosse um buraco lamelar, mas nesse caso, eu acho que eu não chamaria ainda de LEP, não, que é aquele buraco lamelar associado à proliferação epirretiniana, né, da sigla em inglês. Eu acho que isso é só uma esquise secundária. Se você for ver ali no corte vertical, Badaró, você vê que você tem até na parte superior ali, você tem até a retina meio que puxando, como se ela estivesse fazendo
sabe, puxando a rédea de um cavalo, é como se estivesse fazendo isso. Eu acho que é isso. Quase igual um lap, né? Concordo com você. E aí ela veio esse ano de novo. Esse é o acompanhamento de 4 anos da paciente sem conduta nenhuma. Foi simplesmente conduta intervencionista, que eu quero dizer. Minha conduta foi só acompanhamento. Desculpa. E a gente vê o resultado funcional normal, né? Assim, não mudou nada, não piorou nada a visão. E anatômico muito melhor, né? Excelente, né? Uma evolução muito boa. Às vezes, tem alguns casos com membrana, assim, o paciente não tem queixa nenhuma, que com o tempo você vê que ele tinha o vítreo aderido em algumas regiões ainda, e conforme ela completa o DVP, às vezes aquela área que você achava que tinha uma membrana proliferando ali, ela até sai, né, e a superfície da retina fica mais próxima do normal. Nesse caso, eu acho que não era isso, não acho que mudou de 2018 para 2022 o padrão de descolamento do vítreo. Talvez tivesse acontecido lá em 2018 um DVP mais próximo dessa época aí, mas excelente evolução. Eu até diria que o Badaró, brincando com a gente, botou o caso de trás para frente, né? E a evolução real, na verdade, era de 2022, né? Pegou o DeLorean lá e voltou para 2018. É o que a gente costuma ver, né? Pois é. Mas é legal trazer esses casos assim, que a gente chama atenção que nem sempre a conduta tem que ser intervencionista, né? A conduta de acompanhamento ela é bem-vinda também. Uhum. Muitas vezes ela faz sentido. Eu acho que o que o Luípe falou, ele matou a charada. Eu acho que isso é relacionado ao processo de descolamento do vítreo, entendeu? Porque se a gente parar para pensar o que é a membrana epiretiniana, a membrana epiretiniana não é para sumir, teoricamente, né? Então eu acho que acho que o Luípe é o que matou a charada. É isso então, gente. Muito legal os casos, Badaró. Pois é, esses casos são relativamente corriqueiros, né? Não são casos difíceis de encontrar, não. A gente vê isso no dia a dia. E é por isso que eu queria trazer aqui para discutir com vocês. Tá? Deu para a gente discutir bastante. Não, e a ideia do nosso Grandhound é justamente isso, né? A gente não quer apresentar caso super diferente, super raro, aquele que você vai ouvir uma vez no congresso e esquecer 2 semanas depois. A gente quer mesmo trabalhar linha de raciocínio, como é que a gente pensa no dia a dia, os casos que a gente está acostumado a ver lá na clínica, e que quando você assiste, você pode, de alguma maneira, lembrar de algum detalhe, né? De uma maneira mais fácil, que ajude na hora de tomar decisão. Só para complementar, Badaró, tem sido tão comum eu ver pessoas apresentando casos de tração vitromacular que eu olho, eu falo assim, cara, vai operar, não adianta nada você esperar, o cara vai voltar daqui a um mês, vai estar pior, não sei o quê. Assim, eu já mordi a língua tantas vezes em casos que me pediram opinião ou que eu vi alguém comentando, que eu acho que eu estou até começando a querer mudar minha conduta quando eu vejo casos tipo esse que você apresentou, de esperar, porque realmente, assim, impressionante, quando o paciente melhora sozinho, ele melhora muito mais. Então, mas aquele caso que eu apresentei ali, a minha conduta não ia ser esperar, tá? Eu esperei porque eu operei o direito, só por isso, senão eu não ia ter esperado, porque aquela tração vitromacular ali, para mim, ela ia evoluir para buraco. E você vê que às vezes a gente se surpreende, assim, não era o que eu queria fazer e deu certo. Né? Assim, provavelmente a minha cirurgia ia trazer um resultado pior do que a natureza trouxe para ela. E hoje em dia eu fiz a cirurgia de catarata dela só e pronto, tá resolvido o problema dela, né? Assim, ela ficou com a visão boa por causa da cirurgia de catarata, né? Porque a retina dela já tinha ficado 100%. Então é isso mesmo, a gente tem que... É o que eu falo, né? A gente não tem que ter uma conduta aguda para todos os pacientes, né? Muitas vezes o acompanhamento, um retorno ali daí a uns dias, a umas semanas, traz um pouco mais de clareza do que está acontecendo com o paciente, porque muitas vezes a gente pega um paciente que não é... Os pacientes não são uma foto, né? A gente não pode fazer as condutas baseado numa conduta num diagnóstico que é feito num dia. Os pacientes têm uma história, a doença deles tem uma história. Então, não tem nada de errado em alguns casos a gente esperar um pouco para tomar uma conduta intervencionista. Né? O acompanhamento também é uma conduta justa, é uma conduta legal de ser feita quando possível, claro. Sim, perfeito. Então tá, gente, é isso aí que eu queria discutir com vocês. Para você que está assistindo a gente, se tiver gostado, compartilhe com seus amigos.
Manda para quem você acha que precisa entender um pouco melhor sobre esse caso de tração vitreomacular, de buraco macular que a gente está apresentando hoje aqui, essas maculopatias. O objetivo do nosso Grand Round aqui é trazer discussão de casos que possa ser aplicado no dia a dia, não é trazer caso difícil, não é trazer caso raro, é trazer coisa que você pode lembrar para você aplicar no seu dia a dia, da sua clínica, do seu consultório. A gente tem além desse nosso programa do Grand Round, tem também os nossos programas do podcast do OCTerça, e recentemente o Felipe começou com um programa excelente, que é o Retina Toolbox, onde a gente está esmiuçando materiais cirúrgicos para poder mostrar para você quais são as vantagens e desvantagens de alguns equipamentos cirúrgicos, alguns instrumentos cirúrgicos também. Então, te convido também a assistir esse programa, porque está fantástico o primeiro episódio, e em breve a gente vai estar lançando outros também. E eu quero deixar um convite aqui para você que está nos assistindo também, que é de você trazer o seu caso para discutir com a gente aqui no Grand Round, o seu caso que pode ser discutido, não precisa ter uma conduta final, não precisa ter uma conduta, pode ser um caso que você já sabe o diagnóstico e quer mostrar como é que foi a conduta dele, ou então pode ser um caso que você ainda não sabe o diagnóstico, mas que quer trazer para a gente discutir uma conduta diferente. Se você fez uma conduta que não deu certo, quer pensar em uma forma diferente de fazer o tratamento do seu paciente, eu te convido, pode entrar em contato direto comigo e trazer aqui para a gente. A gente se vê no próximo Grand Round. Eu quero agradecer de novo, Felipe e Edu. Foi muito boa a discussão. Até a próxima, gente. Até mais. Abraço.